Olá, sou Gilberto Barbosa e está começando mais um programa Missão Mundo, aqui pela Luz para o Caminho. Hoje vamos conversar com um amigo, o pastor Daniel Beltrão, que vai falar conosco de um trabalho muito importante realizado nas cidades, o trabalho com a população de rua. Temos que pregar o Evangelho, levar Jesus também para essas pessoas. Dá tempo de você avisar aí os seus amigos e familiares, a sua igreja, que o programa Missão Mundo está no ar. Eu já volto já. Missão Mundo, com Gilberto Barbosa. É um prazer estar aqui com você mais uma vez em mais um episódio aqui do programa Missão Mundo. E vamos conversar daqui a pouco com o nosso convidado, como eu já anunciei, pastor Daniel Beltrão. Mas antes, eu quero fazer a nossa breve devocional e hoje eu leio alguns versos que estão registrados no Salmo 113, versículos 4 a 8, e está escrito assim: Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Esse texto que eu acabei de ler começa exaltando ao nosso Deus, que é excelso acima de todas as nações, esse Deus que é incomparável. Ninguém é semelhante ao Senhor e o seu trono está nas alturas. Agora, esse Deus que é excelso, majestoso, glorioso, ele está sempre contemplando todos os moradores da terra. Eu vou frisar isso com muita força. Todos os moradores da terra, inclusive aqueles que estão numa condição, às vezes, prejudicada por alguma situação, como vamos conversar um pouco durante o programa de hoje. E eu gosto muito desse verso 7. Só o Senhor pode fazer isso. O Evangelho faz isso no coração das pessoas. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Para isso acontecer, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ir aonde eles estão. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Que Deus te abençoe. Fique aqui comigo. Programa Missão Mundo já está no ar e eu vou agora apresentar então o nosso irmão e amigo, que eu já tive a honra de conversar com eles e com o xará dele, né, o Daniel Keck, também o nosso irmão, que hoje não está aqui conosco, mas hoje o Daniel Beltrão vai representar muito bem aí o seu xará, essa dupla dinâmica do trabalho do Senhor aí com população de rua. É um prazer, pastor Daniel, recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, pode dar aí um oi aí para os nossos irmãos do Missão Mundo agora, nessa nova temporada aqui pela Luz para o Caminho. Muito bem, reverendo Gilberto, prazer, a alegria é minha voltar aqui para esse espaço tão precioso, nesse programa que há tanto tempo tem trazido nossos irmãos e irmãs a ação missionária no mundo, como é o tema, o título do programa, e para mim é uma grande alegria poder trazer alguns relatos aqui do que Deus tem feito especificamente na cidade de São Paulo, aqui no bairro da Vila Leopoldina e também no âmbito do centro da cidade. Você fez menção aqui ao meu xará, o pastor Daniel Keck, né, que é o coordenador da rede social do centro, movimento do qual eu faço parte também. E temos visto ali, através das igrejas, missões cristãs atuando no centro da cidade, realmente a glória de Deus sendo manifesta no alcance, no resgate de pessoas que estão à margem, né, da sociedade, muitas vezes encaradas aí como um mobiliário urbano apenas, mas que bom que a igreja tem olhado com amor, com o olhar de Cristo para essas pessoas. Ótimo, meu irmão. Alegria. Em nome da equipe do Missão Mundo, quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, em nome também aqui de todo o time da Luz para o Caminho, viu, meu irmão? E você já participou conosco em pelo menos uns 2 programas na primeira temporada do Missão Mundo. Tem a pergunta quebra-gelo, que é uma pergunta importante. Quem é o Daniel Beltrão?
Conte para nós um pouquinho da sua história, meu irmão, da sua caminhada cristã, vocação, pastorado e a família que Deus te deu, né, para a gente conhecer um pouquinho você. Obrigado pela pergunta. Apesar de eu não gostar muito de falar pessoa, mas está tudo certo. É, eu brinco, eu sou cristão, graças a Deus, de nascença, né? Nasci Amém. numa família que, desde o meu avô, né, pastor Beltrão, hoje eu tenho o privilégio, a honra, muito me emociona, porque eu também sou tratado pelo segundo nome em muitos lugares, né? Como Uhum, pastor Beltrão também. Então, o meu avô foi quem trouxe, né, o cristianismo, né, Jesus aqui para a nossa família. Então, eu sou a terceira geração de pastores, desde de muito pequeno eu já tive o privilégio de ser criado, né, no ambiente de igreja, à luz da palavra de Deus. Então, sou filho da dona Débora, do seu Geraldo, tenho três irmãos, Gustavo, a Ana e o Diogo. Sou casado com a Carmen, nós não temos filhos biológicos, ainda estamos aí aventando a uhum. possibilidade de filhos adotivos ou nos tornarmos aqui família acolhedora. Servimos a Deus na Igreja Batista Palavra Viva, hoje IA Church, né? É o nome da igreja, Aham. aqui na Vila Leopoldina. E eu estou à frente aqui, nós somos organizados em 5 macroministérios, eu sirvo aqui em 2 deles. Principal, missões, à frente das ações sociais da igreja, através de Uhum. uma associação que a igreja tem chamada Associação Aviva, e também no cuidado interior, onde eu coordeno ali um grupo de apoio, um ministério chamado Reviva, que é um grupo de acolhimento e apoio a pessoas com vícios, compulsões e dependências, dentre as quais a dependência química, e acolhemos não só as pessoas que estão acometidas desse mal, mas também familiares que normalmente desenvolvem um transtorno chamado codependência. Uhum. E nessa trajetória também faço parte de alguns coletivos, né, conforme eu já disse, como a Rede Social do Centro, a Rede Miqueias, Rede Missão Urbana, coordeno nesse momento aqui no nosso bairro o Fórum Social do bairro, que se chama Fórum Social Leopoldina, que abarca aqui tanto o poder público, o terceiro setor também, Uhum. sociedade civil. E como eu não faço nada, eu acabei também entrando aqui, participando da eleição para o Conselho Participativo Municipal. Então, estou tendo essa experiência também, que é um conselho que é a representação da sociedade civil, Uhum. é, basicamente acompanhando, fiscalizando, propondo também as políticas públicas e a execução políticas públicas no âmbito da subprefeitura local, no nosso caso, a subprefeitura da Lapa. Que Chega bênção. de falar sobre mim. Mas que bênção, olha, Deus não chama desocupados, né? Só chama os ocupados mesmo, né? Essa frase é antiga, né? Já aí dita por alguém há muitos anos atrás, mas é um fato, na Bíblia a gente observa isso também. E que bênção saber que Deus tem te levado em todos esses lugares para que você seja sal e luz, para que você, com Amém. a bênção do Senhor, seja sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Nós precisamos mesmo Glória a ter Deus. irmãos envolvidos nesses projetos. Que bênção, meu irmão. E você mencionou, e eu também citei o nome dele, só para a gente até se situar, né? Talvez a pergunta, o que envolve esse trabalho com a população de rua, e de repente algumas experiências, até depois a gente falar especificamente dos projetos que você está à frente coordenando, mas eu conheço um pouco da história, mas se você puder relatar algo que assim salta aos nossos olhos, essa questão que é uma realidade não só de uma cidade como São Paulo, região metropolitana, mas outras cidades do Brasil e do mundo, essa questão da população de rua e a ação do Evangelho nessas vidas. Desde quando você está envolvido com isso? Qual é a sua percepção? Claro que ainda eu imagino que a seara é enorme, os trabalhadores são poucos, mas qual é o cenário que a gente tem a partir da sua visão da cidade de São Paulo, que é onde você atua mais, desse quadro, infelizmente, que é uma realidade brasileira e mundial? E mundial, é verdade. Sobretudo, né, com o advento da pandemia, realmente
esse cenário, né, a quantidade de pessoas que ficaram em situação de vulnerabilidade, portanto, muitas delas também em situação de rua, aumentou de forma drástica, né? Só na cidade de São Paulo, o censo oficial, que já tem 2 anos, aponta para o fato de que nós temos 33 mil pessoas aproximadamente nessa situação. Esse é um número, inclusive, bastante contestado, porque se nós olharmos somente para o CadÚnico, né, que é o expediente do governo federal para, por exemplo, pagar o Bolsa Família e outras políticas de transferência de renda, apontam para um número de aproximadamente 100 mil pessoas, e esse é o número estimado por mim também, como eu, né? Estamos à frente aqui de projetos, de trabalhos que acolhem essa população. Eu, desde o início aqui, eu fiz menção já à rede social do Centro, que é um movimento que surge há aproximadamente 17 anos atrás, no centro da cidade de São Paulo, por conta de um fenômeno específico chamado, né, Cracolândia, que é uma cena de uso aberta ali do crack, né, na região da Luz. Essa concentração de pessoas esteve em vários lugares ali naquela região da Luz e Campos Elíseos, né? Hoje já nós não temos mais essa concentração, que ficava ali, né, na Rua Elvete, a Rua Glete, ia para a Praça Princesa Isabel, para o Largo Coração de Jesus. E esse movimento nasceu, fomentado, interessante, por líderes cristãos, por pastores, como o pastor Daniel Keck, o pastor Abel. Eu, logo no início, também passei a fazer parte desse movimento, mas é um movimento laico, né? Não tem nenhuma confessionalidade, mas nós temos ali o privilégio de sermos os articuladores. Existe um grupo de trabalho específico, que nós chamamos de Grupo das Missões Cristãs, que é, de verdade, a força motriz dessa rede, principalmente no tocante à realização dos eventos. E esse movimento muito marcado pelos mutirões de cidadania, né, que foram promovidos ali, primeiro com atenção especificamente a esse público, depois com atenção também a pessoas que não necessariamente têm a questão do vício implícito também, como comorbidade, mas também a ruas com comerciantes. Então esses mutirões foram realizados, por exemplo, na Rua 25 de Março, na Rua Santa Efigênia, né, que são grandes, né, comerciais, cada um com a sua vocação específica no centro da cidade de São Paulo, e os primeiros especificamente ali para o atendimento a esse público. Não é exagero falar que esse movimento acabou trazendo luz, né, para essa população, para esse cenário da Cracolândia, porque ele articulou Ministério Público, articulou juízes e desembargadores, articulou primeiro, segundo, né, portanto, primeiro, segundo e terceiro ali, que se uniram, né, em mutirões nesses eventos para poder deflagrar primeiro essa situação, mas também levar atendimento e estabelecer portas de saídas para essa população. Então, não é exagero dizer que se hoje existem políticas públicas, né, em atenção a essa população, foi muito por conta da atuação, sim, né, da igreja, através desse movimento, em atenção a esse. Então, no âmbito municipal, surgiu o contestado, mas enfim, era uma política pública, o de braços abertos, né, que tinha essa vocação específica de atender a essa população. Depois o Recomeço no âmbito do governo estadual, hoje o Redenção no âmbito do governo municipal. Nesse momento talvez seja o momento, nessa linha do tempo, em que mais há sinergia entre prefeitura e estado, nessa frente, tanto é que, né, não existe, conforme eu disse, mais essa concentração. Eu tenho a percepção de que sim, muitas pessoas foram acolhidas, foram encaminhadas, foram, nós, né, usamos o termo recuperadas ou ressocializadas, né, durante, sobretudo, esses 2 últimos anos, né, em que ações contundentes foram realizadas para essa população e essa concentração especificamente, mas também houve, né, uma
capilarização, né, uma pulverização, né, daqueles que não acolheram, que não aceitaram nenhum dos encaminhamentos, nenhuma das ofertas que foram feitas ali, e nós temos hoje concentrações, né, ou cenas de uso de drogas, né, de crack especificamente, em vários pontos da cidade. Isso não é um fenômeno. Eu digo que a partir desse movimento mais contundente nessa cena que era a maior, outras surgiram, e as que já tinham, como por exemplo aqui na Vila Leopoldina, acabaram acolhendo mais pessoas. Eu ia até te perguntar isso mesmo, Daniel, claro que não é o foco nosso aqui, mas apenas para informar. Foi algo que saltou aos olhos quando de uma hora para outra a gente viu aquela região, outrora a população ali de rua ao redor, como você citou os endereços todos aí na região central, e um belo dia a mídia vai e mostra as ruas vazias. Aí eu falei, peraí, mas como é que esse pessoal desapareceu daqui? Assim, eles saíram andando, eles colocaram dentro... Aí começaram a teoria da conspiração, né? Várias ideias, mas você traz uma informação importante, claro que não na sua totalidade, mas graças a Deus muitos foram realmente alcançados, muitos aceitaram ajuda, muitos estão em tratamento, muitos foram ressocializados, mas infelizmente muitos ainda estão aí à margem dessa realidade. Mas houve o quê? Uma descentralização da Cracolândia. Eu me lembro que você falou, o Daniel Keck, isso há 4 anos atrás, no primeiro programa que nós conversamos, de que haviam também minis Cracolândias em São Paulo, né? Zona Leste, Zona Norte, Zona... Mas o que esse povo hoje está onde? A gente anda ainda em alguns lugares do centro, talvez os cartões postais do centro eles estão sendo mais vigiados, né? Você vê policiamento, segurança. Eu andei no centro de São Paulo um dia à noite, que era raro, e eu fiquei assustado positivamente falando, com alguns monumentos municipais que outrora não dava para você visitar, estava tudo iluminado, arrumadinho, mas em cada esquina uma viatura da polícia. Então, o que aconteceu que de repente é possível você compartilhar? Eu acho que essa combinação, né, que eu falei bem en passant aqui, de ações, né, contundentes, de acolhimento, de encaminhamento, né, e aí através do equipamento que já existia, que mudou-se o nome e se trouxe algumas inovações ali. Antigamente era o Cratod, hoje é o Hub, né? E o nome é bem propício, porque ele acaba unificando ali atendimento de assistência social, de saúde, também alguns expedientes da própria justiça para poder fazer os encaminhamentos ali dessas pessoas que estão nessa situação. E aí, a partir desse acolhimento, quem, né, efetivamente aceita, né, essas pessoas vão para o tratamento, em comunidades terapêuticas para o tratamento de dependência química, para tentativa de reinserção familiar, eventualmente para uma internação breve, né, os CAPs fazem isso, né, internações de 10, 15 dias para desintoxicação, e depois tenta-se, né, fazer o encaminhamento dessa pessoa para qualificação profissional, para reinserção familiar, ou promovendo a autonomia também através do trabalho, para que ele possa ter condição, né, de arcar com aluguel, por exemplo, sair. Tem os centros de acolhimento também, que aqui na Leopoldina, por exemplo, tem o Atende, e tem um centro de acolhimento, o Zancone. O Atende, ele é especificamente para essa população que está em situação de comorbidade, ou seja, que é dependente químico e que também está em situação de rua. E a partir daí, à medida em que há adesão e que as pessoas, né, vão conseguindo restabelecer o seu projeto de vida, há essa percepção, as pessoas, né, de fato, de que esses ambientes vão sendo desocupados. É um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, né? Então, no centro especificamente teve uma combinação também, sim, da presença, né, das forças policiais, para que não houvesse retorno, talvez. Essa grande concentração, o retorno, exatamente, né? E teve encaminhamentos mais maciços ali, olhando para essa concentração que realmente era bastante expressiva e que estava ali há muito tempo. Mas também isso é algo que eu falo com muita propriedade, porque eu acompanho esse movimento. Houve um né, dessa turma também, né, por outros pontos da cidade, sejam
seja para o próprio bairro de origem da pessoa. Isso é um fenômeno também que, ao longo dos últimos anos, acabou acontecendo, que são concentrações de uso nos bairros, né? Sim. Sobretudo em regiões periféricas. Isso não acontecia, isso era muito mais algo reservado para o centro da cidade. Mesmo andando na região central, nós vemos outras regiões que hoje você tem maiores aglomerações, como na Baixada do Glicério, embaixo, né, do viaduto do Chá, vez por outra você, né, tem concentrações em pontos específicos, sobretudo mais próximo do centro, ali na São João, né, e aí, né, à medida que as concentrações também se estabelecem, o poder público tem chegado com as ofertas ali para tentar, né, fazer com que haja essa adesão, né? Sim. Então, não sei se eu consegui Não, respondeu. E o que eu ia pergunta. Eu ia só colocar que eu acho assim, que a mídia maior, ela não deu esse destaque. E a gente sabe até por quê, né? Por motivos óbvios, aquilo que foi feito do esforço do povo de Deus ali, da ação do Senhor, com várias mãos, né? Com vários projetos, a gente vê falar de algumas coisas só, mas não se mostra tudo. Então, louvado seja Deus pelo trabalho realizado, muitas vezes um trabalho que fica assim nos bastidores, né? Ou eles preferem não revelar, mas vocês que estão ali no dia a dia, você, Daniel Queco e tantos outros irmãos, aí vocês têm mais acesso a essas informações, então por isso que eu perguntei, eu acho relevante. Nós sabemos que é uma realidade ainda que existe a nível de cidade, mas graças a Deus temos frutos, temos vitórias para celebrar. Sim, sim. Eu acabei focando muito aqui a minha fala na ação, né, do âmbito das políticas públicas, né, que estão sendo realizadas ali, mas, assim, continua trabalhos, né, eu não estou mais tão focado no centro, eu estou na Vila Leopoldina, onde nós temos uma grande concentração de pessoas nessa condição também, mas o trabalho árduo, sério, né, de missionários, de igrejas, de missões para-eclesiásticas em atenção a esse público continua sendo realizado, e todos os dias você tem resultado de 1, 2, 3, 4 pessoas sendo retiradas ali, sendo encaminhadas para suas famílias ou sendo encaminhadas para um tratamento de dependência química numa comunidade terapêutica ou numa clínica. Então, assim, esse trabalho, né, de alcance, de sensibilização, e eu gosto sempre de frisar que é diferente, né, quando o Deus está ali, não é por nosso mérito, não é por retórica, não é por conhecimento técnico, é por aquilo que nós carregamos, que é o Espírito Santo, que é quem convence claro, com do pecado, certeza, da justiça e do juízo, né, que faz com que nós consigamos, né, ter um maior resultado no tocante a esse convencimento, a essa sensibilização. E eu queria ilustrar isso que eu estou falando com um relato de um mutirão realizado há aproximadamente uns 10 anos atrás, talvez um pouco mais, em que nós fizemos ali no Largo Coração de Jesus, levando uma centena de vagas para quem quisesse, né, ser encaminhado ali nesse dia para o tratamento de dependência química. E foi um trabalho de articulação árduo, né, para conseguir as vagas, para levar as equipes de triagem e tal, mas foi muito bem organizado, muito bem construído esse evento e essa ação. E no dia, de verdade, nós precisamos até conseguir, sei lá, umas 10 vagas a mais, porque a adesão foi tamanha que precisou se aumentar o número de vagas. E eu lembro de uma fala de alguém do poder público ali, das equipes de assistência social, que estão ali todos os dias, né? E conhecem as pessoas por nome, sobrenome, sobretudo olhando para algumas figuras com as eles interagiam o tempo inteiro e que eram totalmente refratários, reticentes, né, às ofertas que eram feitas ali. E aí eles chegaram para nós ali: como é que vocês conseguiram convencer esse fulano? Eu tô há anos, há meses, aquele outro, aquele tal. E aí foi uma riquíssima oportunidade de nós, e eu vou repetir aqui o que eu já disse, dizermos: não é mérito nosso, do ponto de vista técnico, inclusive, vocês são muito mais habilitados e capacitados do que nós para poder realizar esse trabalho,
mas o Deus, né, que habita em nós e que age através de nós é que faz com que isso seja possível. Então eu queria trazer esse relato aqui Lembrando. também para motivar aos nossos irmãos, e aqui a gente está falando de um tema específico, mas existem tantas outras questões, né, tantas outras mazelas Verdade. que estão no entorno das nossas comunidades de fé, das nossas igrejas, e quando a igreja se engaja verdadeiramente e muitas vezes até se unindo com o poder público, Sim, com as outras igrejas do entorno, com o terceiro setor, o resultado é diferente, até porque sim. também a Bíblia chama a atenção para o poder que há É verdade. numa ação feita em comunhão, né? E aí Amém. eu vou invocar aqui o Salmo 133, né? Que bênção, meu irmão. Olha, eu vou fazer o seguinte, que eu ia emendar aqui uma outra questão, mas nós estamos caminhando aqui já para virada do tempo. Não estou falando, com você o programa voa, rapaz. Eu já brinquei. Mas é muito. Imagina se o seu xará tivesse junto, né? O Daniel Keckel, né? Aí o ping-pong ia ser melhor. Mas só antes de fecharmos esse primeiro bloco, irmos para o break, eu louvo a Deus porque é o que você falou, e esse funcionário público, essa pessoa do poder público perguntou como vocês conseguiram isso, né? Até na nossa devocional aqui na abertura do programa, eu menciono aquele versículo. Quem é que ergue do pó o desvalido, né? É o Senhor. Ele é Exato. capaz de ir lá na miséria, né? Ele veio até nós, ele vê a nossa situação e ele tira o homem daquele lugar, né? Até uma expressão, pelo menos na revista atualizada, diz do monturo do lixo, né? E o põe num Exato. lugar de destaque assim entre os príncipes, não no sentido que ele vai morar no palácio, mas uma vida digna na presença de Deus, né? Eu me lembro, Daniel, que na minha adolescência eu trabalhei nessa região central, né? Trabalhei na Barão do Tapetininga, ali próximo à Praça da República, e foi no ano da minha conversão, 1986. E eu, na hora do meu almoço, eu almoçava rápido, porque tinha o grupo Cristo é a Resposta, que ficava cantando na 24 de maio, em frente ao Olha teatro. só. E eu ia para lá para cantar com eles, louvar a Deus com eles. E teve também aquela borracharia que tinha ali na região, que chamava a Boca do Lixo de São Paulo, que o irmão funcionava uma borracharia durante o dia, à noite a borracharia virava uma igreja, e acho que era um trabalho bonito. O Daniel Keckel contou na época um pouquinho desse local, que quantas vidas Uhum. foram alcançadas. Então, louvado seja Deus por todos esses trabalhos. Mas olha, fica preparado aí que eu vou te perguntar mais coisas daqui a pouco quando a gente voltar no próximo bloco, tá bom? Hoje você está Ok. acompanhando aqui então nosso querido pastor Daniel Beltrão, que tem bastante experiência para a glória do nosso Deus, ele e outros irmãos. Esse é um trabalho feito com muitas mãos, não é um trabalho sozinho, e Deus tem usado esse irmão nesse trabalho tão desafiador, o trabalho com a população de rua. E nós devemos olhar com amor de misericórdia, de compaixão, como Jesus sempre olhou as multidões. Nós vamos para um breve intervalo aqui, um break, mas a gente volta já já. Fique aí comigo, tá bom? Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Estamos de volta aqui com o programa Missão Mundo, hoje conversando com o pastor Daniel Beltrão, desse tema tão desafiador, o trabalho missionário evangelístico feito com a população de rua. Ele é um pastor que tem atuado aí na cidade de São Paulo, mais precisamente ali naquela região da Vila Leopoldina. Se você conhece a cidade de São Paulo, próximo ali ao CEAGESP, e ele tem servido ao Senhor em outras frentes também com outros pastores e amigos. Nós conversamos bastante no primeiro bloco, conhecemos um pouco da sua história, de vários trabalhos, mas vamos prosseguir aqui, porque com certeza o nosso irmão pode até ser usado por Deus, com certeza, nesse programa, para desafiar você, a sua igreja, a você se envolver ainda mais com esse trabalho. Muito bem, Daniel, você tem a liberdade aí que de repente você tem alguma questão que você quer trazer para nós aqui do programa Missão Mundo, que você julgue importante em relação a esse trabalho, né? Nós temos as dificuldades, mas nós temos também, como eu fiz questão de frisar quando você falou aí desse projeto, todo esse esforço para hoje talvez a Cracolândia não ser mais aquele cenário que a gente assistia,
teve mãos de várias formas de Deus usando, né? Como Deus fez ao longo da história, né? Às vezes a gente não percebe isso, mas Deus ele usou. Quando eu lembro de Ciro assinando lá o decreto para o povo voltar, né? Aí você fala, ele era um governante, e talvez ele ali naquele momento, e as palavras mesmo lá do decreto de Ciro é uma coisa linda, né? Que é um decreto que... É verdade. Então eu vejo que Deus pode usar, que bom que o cenário atual municipal, estadual estão convergindo, está tendo essa sinergia, mas assim, agora falando um pouco mais do seu trabalho pastoral, conte para nós um pouco, através da igreja que você pertence, a Igreja Batista Palavra Viva, é isso? Isso, Exatamente. hoje o nome, né, fantasia da placa é Yah Church. Yah Church. Yah de Yahweh, né? Tá Que é certo. o nome de Deus em hebraico. Uhum. E aí... Ou brasileirando, né? Jeová. Jeová, tá certo. Como é que tem sido ali a sua atuação, mais precisamente, então, através do trabalho da igreja, o ministério que você já desenvolve ali é a Zona Oeste, né? Próximo ali ao Zona Oeste, Parque Vila isso. Lobos, é a Avenida Gastão Vidigal, é aquela região ali, né? Perfeitamente. Você está descrevendo o bairro com muita propriedade, é isso mesmo. Tá certo. Mas, reverendo, nós temos o privilégio de coordenar um trabalho ali, já completou 4 anos, chamado Conversadoria. Nós já realizávamos ali, e a igreja tem uma presença e uma atuação, né, no âmbito social ali bastante forte, em atenção às comunidades que tem ali no entorno. Já são, por exemplo, mais de 25 anos de clínica médica, trabalho que eu coordeno, que é o grupo de apoio a dependentes químicos, tem 17 anos já. Então a igreja já é bastante conhecida, né, por sua atuação fora, né, do seu espaço ali. Sim. Em atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade. E há 4 anos, quando uma pequena empresa que tem instalado ali na nossa região, chamada Votorantim, é só o maior conglomerado empresarial da América do Sul, Sim. E talvez o segundo, terceiro do mundo, mas eles têm ali uma das suas empresas que se chama Altri, que é a empresa que faz a gestão do seu patrimônio mobiliário, né? Por conta da mudança de vocação, né, do espaço ali, da atuação das empresas que estavam instaladas ali, eles precisaram fazer uma obra estrutural de pavimentação asfáltica, de revitalização de calçadas, implantação de semáforos, etc. e tal. E em 2 pontos isso afetaria um conglomerado ali de pessoas, né? 2 cenas de uso de drogas, ou o que nós convencionamos chamar de Cracolândia. E aí, o que fazer, né? Porque o que para nós, calçada, para eles era moradia, né? Com as suas barracas montadas ali, etc. e tal. O que fazer quando a obra chegar neles? Então, houve toda uma preocupação, né, de se tratar essas pessoas sem violência, de uma forma humanizada, de uma forma que se oferecesse, né, encaminhamentos para elas ali, em opção à situação em que elas estavam. E, para minha alegria, a empresa entendeu que quem deveria operar esse cuidado e essa abordagem seria a nossa igreja e associação, por todo o histórico, né, que nós tínhamos com o bairro, por já sermos conhecidos, inclusive, não só pelas comunidades ali instaladas, mas também por essa população em situação de rua. Então foi um grande desafio. Eu trazia comigo esse conhecimento do centro da cidade, né, na atuação ali na Cracolândia, através da rede social montamos uma equipe, fizemos um trabalho de articulação com polícia, com saúde, com assistência social, com Secretaria de Direitos Humanos, e foi um sucesso, porque no primeiro momento, muitos deles, né, aceitaram o acolhimento nos equipamentos da prefeitura, nos albergues públicos. Houve também um encaminhamento maciço de pessoas para o tratamento de dependência química em comunidades terapêuticas,
também um número menor agora, mas também houve esse encaminhamento já desde o primeiro momento, pessoas que voltaram para o vínculo familiar, mas esse cenário, né, de população em situação de rua, e eu estou falando de 2021, eu estou falando do momento de pandemia, mais pessoas estavam ficando nessa situação. Então, assim, hoje quando eu olho para a linha do tempo e para os nossos relatórios é impressionante, porque no nosso perímetro nós temos ali um universo de 450 pessoas em situação de rua. E quando eu vejo a quantidade de encaminhamentos que nós fizemos através do projeto, seja para o tratamento, para a reinserção familiar, para o encaminhamento para a reinserção através do trabalho, portanto, promovendo a autonomia dessas pessoas, eu tenho pelo menos o dobro de pessoas que foram encaminhadas. Amém. Mas o número continua o mesmo, porque é cíclico. Entendo. Uns saem, outros chegam, tem também, sobretudo as que saem por tratamento, que acabam retornando para o perímetro, né? Temos que tratar com honestidade esse relatório, mas essa é a realidade que se impõe nesse momento. E nós estamos ali, esse trabalho funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Final de semana, a gente, por estarmos próximos, sempre estamos de plantão ali também. E é um lugar de acolhimento para essas pessoas, onde diariamente o café da manhã, servimos diariamente uma refeição, importante dizer, no nosso espaço, com as pessoas se alimentando ali, sentadas, né? Inclusive reestabelecendo esse hábito, né, de estar à mesa ali. É um momento também que nos dá a possibilidade da abordagem, do diálogo, da sensibilização para os possíveis encaminhamentos. Fazemos oficinas socioemocionais, oficinas de psicologia também, oficinas laborais, na tentativa, né, muitas vezes de um resgate de memória afetiva, né, para que a pessoa tenha um impulsionamento ali para a volta para a sua família ou para o trabalho. Tem muita gente que nós, né, chamamos de reinserção ou de ressocialização, mas assim, nós nos deparamos, né, ao longo desse tempo com pessoas que estavam 20, 30 anos. Né? Tem uma história bastante emocionante do seu Maurício. Ele estava 40 anos naquela situação. Foi no ano passado, nós conseguimos a prótese dentária dele. Ele acabou adoecendo, foi internado, voltou para o vínculo familiar. Aí ele teve uma situação de saúde ali e acabou vindo a óbito, mas morreu com dignidade no seio da sua família, tendo um sepultamento digno, estava feliz, né, por conta dessa reaproximação com a família. E eu louvo a Deus, porque nós fomos os instrumentos, né, nas mãos do Senhor para que isso acontecesse. Então, toda semana que a gente consegue sensibilizar 1, 2, 3, às vezes 4, 5 pessoas a irem, né, para o tratamento da dependência química numa comunidade terapêutica, eu celebro. Todas as vezes que nós conseguimos por semana 1, 2 pessoas, e nós a irem para atividade profissional, eu celebro também. Amém. E aí a gente vai acompanhando também para que a pessoa possa conseguir alugar um espaço ou voltar para sua família. E eu vou repetir aqui um termo que todo mundo já ouviu acerca desse trabalho: é um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho individualizado. Não adianta nós, né, tentarmos uma solução que chega com uma caixa única ali, achando que todo mundo vai entrar nela. Não dá. Temos que entender a subjetividade de cada um, a história de cada um, o contexto de cada um, para podermos ali, à luz, sim, da ciência, do que nós já temos de arcabouço, né, no que diz respeito a essa atividade, mas principalmente na direção do Espírito Santo, em obediência à palavra de Deus, fazendo o encaminhamento dessas pessoas. Até no ministério de Jesus, Daniel, a gente observa que
ele passando pelas aldeias, povoados, cidades, ele se deparou com vários públicos, né? Com vários tipos de pessoas. E você vê em alguns momentos a forma como ele faz um milagre com um, como ele dirige a palavra para o outro, mas também tendo essa sensibilidade. Aí alguém diria, mas era o Senhor Jesus que tinha toda essa compreensão. Mas nós temos, entendendo aquilo que Paulo fala em Gálatas 2, que nós temos hoje Cristo vivendo em nós, né? E este viver a gente vive pela fé, nós podemos pedir ao Senhor essa sensibilidade também, né? Eu estava imaginando Sim. aqui, isso que você está falando, além dessa história que você contou do senhor Maurício, devem ter tantas outras. E assim, estou tentando imaginar uma situação. São Paulo recebe, hoje eu não sei se mais do que no passado, com certeza não, mas São Paulo foi construído muito pelas pessoas que migraram de outras regiões do Brasil, né? Minas, Nordeste. E eu sei de algumas histórias até próximas, assim, do convívio da onde eu cresci. Eu morei muitos anos no município de Osasco e falavam, olha, vim para ganhar vida aqui, vim para trabalhar, mas não, as portas se fecharam e eu não tive condição de voltar para a minha terra. Fiquei à mercê aqui. Então, dessa população devem ter esse tipo de gente. E uma questão que tem me preocupado, Daniel, é como aumentou o número de mulheres nesse contexto. Não sei se esse dado é verdadeiro, se vocês também percebem isso, porque a gente falava sempre que isso era uma população mais maciçamente de homens, mas tem muitas mulheres, crianças talvez, ali da contexto, mas muitas mulheres, não? Bastante, sim. Ainda é um público predominantemente masculino. Tá. Né? Exato. Ainda, quando nós pegamos, né, a quantidade de pessoas atendidas, e aí olhando especificamente para nossa região, nós temos aí 10% do universo sendo um público feminino, o que é sim, diante do que você está relatando, você está corretíssimo na sua observação e avaliação, um salto, né, no número de mulheres nessa condição, porque normalmente é o homem, né, que abandona a casa, o homem que acaba caindo na situação de drogadição, ficou desempregado e está ali constrangido diante da situação, e ao invés de, né, enfrentá-la de frente e de, né, buscar ajuda, né, o homem normalmente também é mais vaidoso, mais orgulhoso do que a mulher, ele acaba sucumbindo aí a essa situação, e aí quando, para além da situação de rua, ele adoece, né, no tocante à questão da dependência química, realmente estabelecer uma porta de saída fica mais desafiador, difícil ainda. Mas você tem razão, hoje nós temos um público feminino bastante significativo, o que faz com que a gente tenha que ter, né, um olhar diferenciado, né? É muito diferente, por exemplo, tem aí à medida em que nós vamos acompanhando, né, essa situação e as pessoas, né? Então, por exemplo, questões de higiene pessoal. Quando a pessoa está na situação, é interessante, porque a gente já acompanhou, por exemplo, pessoas que recém-chegadas e que, quando você vai avaliar alguns dias ou semanas depois, né, a questão do autocuidado, da ansiedade ali, a pessoa vai perdendo, né? Então, o pudor, até a questão do olfato mesmo fica diferenciada e por aí vai. Mas a mulher tem algumas peculiaridades, ela tem a questão do ciclo menstrual, a mulher normalmente, né, tem a questão do cuidado preventivo que ela faz, né, de fato. Então é um grande desafio, né, para o público feminino. É um público mais frágil, que fica mais vulnerável. Essas pessoas, todas esse universo já estão em situação de vulnerabilidade. Mas a mulher, pelo gênero, né, e por toda essa nossa cultura, né, machista também, ela está mais vulnerável, né, ao assédio, à violência sexual, à violência. Então, o homem, né, então, como é que é, né, a sobrevivência na rua, né, até para fazer frente ao vício, né? O homem normalmente, infelizmente, acaba muitas vezes fazendo pequenos delitos, furtos, né, para poder. E aí é a violência gerando outra violência, infelizmente, né, esse ciclo horroroso, né? Mas quem não vai para isso, tem as reciclagens, né?
tem o que eles chamam de manguear, né? Que estar no farol ali, pedindo, né? O homem normalmente faz essa atividade também, né? Flanelinha, Exatamente. e por aí vai. A mulher acaba não desenvolvendo essas atividades. Entendi. Né? E normalmente tem fazendo reciclagem também tem, mas é muito pequeno, né? O número de mulheres que acaba indo para essa atividade, até porque é uma atividade que exige força também, né? Claro. Mas ela acaba se prostituindo. É isso que eu ia comentar. Às vezes ela acaba sendo vítima dentro desse próprio contexto, né? Das outras pessoas que estão na condição, os homens acabam tendo esse problema, né? Exatamente. E aí a dependência química é cruel, porque ela atinge a pessoa na sua tricotomia, né? Entendi. Corpo, alma e espírito. Então tem efeitos fisiológicos, tem efeitos, né, emocionais, espirituais também, e essa dependência psicológica é muito cruel, né? Sobretudo de psicoativos como o crack, né, que tem um comportamento de uso muito peculiar, né? A pessoa quando entra no uso do crack se tornando o dependente, né? A forma do consumo do crack são ciclos muito longos, né? E isso realmente, né, o efeito dele é muito rápido, a produção de dopamina é em dose cavalar, e isso realmente faz com que a pessoa se torne, né, dependente, né, e essa dependência psicológica específica é algo muito forte, muito difícil de ser combatido. Uma questão que eu não sei se... eu acho que ser uma realidade, eu sou leigo no assunto, mas a gente vai ouvindo aqui e vai montando um quadro. Quando vocês passam aí e começam a cuidar de alguém que se oferece, aceita, na triagem, vocês acabam conhecendo um pouco a história da pessoa, a origem, como ela chegou naquele contexto. Claro que isso é um processo, às vezes a pessoa nem quer contar a origem dela, ela não quer nem trabalhar o aspecto da história dela, ou porque ela não tem boas lembranças, então ela nem quer. Por que você quer saber da minha vida, de onde eu vim, o que eu faço? Mas às vezes, assim, depois daquele processo de confiança, que a pessoa começa a se abrir, aí eu imagino que devem ter tantos relatos de pessoas que falam, olha, não era para eu estar aqui, né? Eu nem teria, talvez, motivos para estar aqui. Houve um momento na minha vida, na minha história, e você, lá atrás, no outro programa, não sei se foi você ou o Daniel Kekel que disse assim, que quando alguém entra nesse contexto, se nós demorarmos muito para resgatar essa pessoa, ela imediatamente acaba perdendo aqueles valores que todos nós devemos ter, da família, e vai incorporando isso que você falou, da vida da população da rua. Eu imagino que é um grande desafio isso, mas nessas triagens vocês percebem muito isso, não? Com certeza, você traz mais uma vez com muita sabedoria e propriedade essa questão. Quando a gente olha pro perfil, né, nessa triagem, né, nessa resgate da história das pessoas, o motivo pelo qual elas estão na rua, a dependência química é algo que está bastante presente, Sim. mas o pano de fundo, né, isso é efeito, não é causa. Né? O que está na causa realmente é o rompimento ali dos vínculos familiares. E aí, seja na relação matrimonial, seja na relação entre filhos, né, e pais e mães, e esse rompimento se dá por vários motivos, né? Então, por exemplo, quem já estava, quando estava no seu lar, acometido da dependência química, isso, né, trouxe um desgaste ali, né? Sobretudo quando a pessoa acaba entrando no crack, por exemplo, é muito que ela comece a roubar a sua própria casa, a família, isso vai, né, trazendo, realmente desmoronando, né, a casa ali sobre todos os pilares possíveis, e ou a família, né, acaba colocando essa pessoa para fora, ou ela mesma, isso é um relato muito comum, fala, eu não quero mais causar esse dano para minha família, portanto eu vou para a rua e vou provocar esse mesmo em outras pessoas, mas não com quem eu tenho esse vínculo afetivo.
Outro motivo muito comum, e aí sobretudo nos homens, eu já trouxe isso na minha fala aqui, a questão do orgulho, da vaidade masculina, quando há uma traição no matrimônio. Então é interessante ver, porque normalmente esses homens, eles eram abusadores, eram violentos ali no seu relacionamento matrimonial, traíam as suas esposas, mas quando eles são traídos, Aí, isso é definitivo muitas vezes. E aí, isso é interessante como esse relato é muito comum. E isso faz, né, com que eles saiam para a rua, né, por conta dessa decepção, e aí acaba trazendo toda uma questão do ego, né, tal, e as pessoas para esse lugar. E eu sempre falo, e aí trazendo um aspecto que você abordou muito bem para a nossa equipe, para o nosso grupo de trabalho, que quando nós identificamos uma pessoa que está chegando, vamos investir toda a nossa energia nessa pessoa para tirar o mais rápido sim, possível. sim. Então já tivemos alguns casos, sabe, de pessoas, acabei de chegar da minha cidade no interior e tal, então já teve uma ocasião, por exemplo, que o rapaz, se eu não me engano, ele chamava Robson, tinha tido lá um desentendimento esposa dele e estava ali, você via que ele era um cara organizado ainda, que tinha uma profissão e ele só, né, precisava se reorganizar ali, Sim. né, diante dos fatos que estavam acontecendo naquele momento. E aí, né, ele estava de verdade envergonhado ali de fazer contato com a esposa, por conta também do contexto do relacionamento que ele tinha difícil com os pais. Eu me interpus, intermediei a conversa, falei com ela, falei com eles o receberam de volta e ele, assim, foi uma ação muito rápida. Sim, ele chegou num dia, no outro, coloquei no que ônibus bom, e graças ele a já Deus. voltou para casa e eu não tive mais contato com ele, mas ele durante alguns meses me mandava mensagem ainda dizendo, tá tudo bem, muito obrigado pela intervenção, e porque a gente sabe, se a pessoa permanece tempo, ele tinha uma profissão, tinha todas as questões dele, mas ele não era uma pessoa com os vícios, não era uma pessoa que tinha, conforme você bem colocou, perdido os valores, né, da família, não era uma pessoa que fazia uso de qualquer substância, e na rua, infelizmente, é muito difícil a pessoa acabar não sucumbindo ao uso do álcool ou de outra substância para fugir da realidade, para inibir a fome, para uma série de questões que se impõem, né, quando a pessoa está nessa situação. Daniel, olha, tudo que você compartilhou aqui, com certeza aquele irmão, irmã que está acompanhando, aqueles que assistirão esse programa futuramente, receberam informações. Algumas nos assustam até. É um quadro que algumas pessoas, até dentro da igreja, às vezes a gente não quer ver isso. A gente às vezes acaba usando lembrando da parábola do samaritano, a gente acaba meio que passando de largo, né? Falar, desviando. Não sei trabalhar com isso. Mas eu queria agradecer, dizer que nós trabalhamos um tema sensível, desafiador, e eu louvo a Deus pela sua vida, por todos os irmãos envolvidos com você, todos os demais que trabalham lá na rede do centro, em outros trabalhos, para que realmente vocês continuem sendo esse canal de bênção, levando o evangelho para uma situação que às vezes nem todos estão olhando para esse segmento da sociedade, ou às vezes quando nós olhamos, lamentavelmente um olhar assim bem distante, assustado, com medo. Temos sim muitas questões que envolvem a insegurança, a violência, mas precisamos pedir o olhar de Jesus para essas cenas, né? E eu queria agradecer, nós estamos aqui caminhando para os momentos finais do programa. Como você é o homem da comunicação, você entende que agora eu te dou um desafio, te dou 30 segundos, como diz o outro, para você se despedir aqui do pessoal e dar uma palavra. Mas eu quero agradecer muito em nome do programa Missão Mundo por você ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade, mas é isso que nós temos. 30 segundos, no máximo 1 minuto aí para você dar um oi para o povo, agradecendo e dando uma palavra que Deus colocar aí no seu coração. Eu é que tenho a agradecer, reverendo Gilberto, foi uma alegria poder reencontrá-lo. Muito obrigado pela oportunidade de trazer esse tema aqui. E eu só quero desafiar os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo
Aqui nós estamos tratando de uma temática específica, mas conforme eu já disse aqui, com certeza tem essa ou outras questões no seu entorno. Então, se envolva, seja sal, seja luz, essa responsabilidade, né, de trazer o reino de Deus, de trazer luz, né, sobre essas situações, de estabelecer porta de saída para as pessoas que estão em condições de indignidade, de vulnerabilidade, é nossa como Sim, igreja. claro. Né? Muitas vezes nós só olhamos para o poder público, mas nós podemos e devemos fazer, vide, né, o relato ali de um tempo que vai chegar ainda do Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Eu tenho lutado aqui para ser aquelas ovelhas da direita, né, Amém. e não os cabritos da esquerda, e quero que Jesus me pergunte, né, que eu quero perguntar para ele, quando foi que eu fiz, né, isso para você, Oh, meu e quero Deus. ouvir quando você fez para os meus pequeninos. Que Que essa bênção. seja a nossa luta. Amém, amém. Mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. E se Deus permitir, teremos outras oportunidades para conversarmos um pouco mais e você trazendo bênçãos aí, notícias boas desse trabalho tão desafiador, viu? Um abraço nosso, meu irmão. Olha, você está acompanhando então aqui esse programa hoje, tratando um tema desafiador. O trabalho das missões urbanas tem acontecido em grandes centros como a cidade de São Paulo, mas essa é uma realidade nas demais capitais do Brasil, grandes cidades, no mundo inteiro. Né? Nós já temos aqui também de pessoas que estão imigrando, os refugiados, que às vezes perdem tudo, não tem para onde ir. E nós, irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos amparar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Às vezes essa pessoa que está ali naquela situação, talvez até para nós seja um estrangeiro, não no sentido porque veio de outra nacionalidade, mas está à margem da sociedade que nós vivemos. Olhemos com amor, com um olhar de compaixão de Jesus. O programa Missão Mundo está terminando. Eu quero agradecer pela sua participação e você querendo rever este programa e outros, você pode acessar o canal do YouTube da Luz para o Caminho. Nós também estamos presentes nas principais plataformas e você pode também nos ter em podcast ou lá na rádio da SAF, você também acompanha o nosso programa e também na rádio Pense Bem da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Muito obrigado pela sua audiência, continue orando por nós pelo programa Missão Mundo e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Missão Mundo. Apresentação Gilberto Barbosa. Produção Cornélio Martins. Coordenação Jaider Silva. Direção Arthur Mendes. Realização Luz para o Caminho. lpc.org.br.